Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos, guardados na memória da igreja. São histórias de mestres da vida cristãs de todos os tempos, que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Então, nessa sexta-feira, dia 31 de julho, último dia do mês de julho, então a igreja festeja Santo Inácio de Loyola, presbítero e o fundador da Companhia de Jesus. Íñigo López de Loyola nasceu em 1491, no País Basco. Como filho cadete, era destinado à vida sacerdotal, mas a sua aspiração era de se tornar cavaleiro. Por isso, seu pai o mandou a Castelã para viver na corte de Dom Juan Velázquez de Culela, que era ministro do rei Ferdinando o Católico. Aquela vida formou caráter e as atitudes do jovem, que começou a ler poemas e cortejar as damas da corte. Quando Dom Juan morreu, Íñigo transferiu-se para a corte de Dom Antônio Manrique, que era duque de Nájera e vice-rei de Navarra, participando da corporação para a defesa do castelo de Pampalona, que era assediado pelos franceses. Ali, em 20 de maio de 1521, ao participar de uma batalha, foi ferido por um tiro de canhão, que o tornou coxo por toda a vida. Sua longa convalescença foi para ele uma boa ocasião para ler A Lenda Dourada, de Tiago de Voragine, bem como A Vida de Cristo, de Ludolfo de Saxona, o cartusiano. Textos que muito influenciaram na sua personalidade, voltada para os ideais cavalescos, convencido de que o único Senhor que valia a pena seguir era Jesus Cristo. Então, decidido a ir peregrinação à Terra Santa, Íñigo fez uma parada no santuário de Montserrat, onde fez o voto de castidade, trocando então as suas ricas vestes com as de um mendigo. Devia embarcar para a Itália do porto de Barcelona. Porém, a cidade estava tomada por uma epidemia de peste. Por isso, teve que se deter em Manresa, uma etapa obrigatória que lhe proporcionou um longo período de meditação e isolamento. Nesse tempo, escreveu uma série de conselhos e reflexões que, a seguir, foram reelaborados, convertendo-se em base para seus exercícios espirituais. Depois de muito tempo, finalmente chegou à Terra Santa, onde queria se estabelecer. Mas o superior dos franciscanos o impediu, considerando muito escassos seus conhecimentos teológicos. Logo, Íñigo voltou para a Europa e passou a estudar gramática, filosofia e teologia, antes em Salamanca e depois em Paris. Precisamente na capital francesa, mudou seu nome para Inácio, em homenagem a Santo Inácio de Antioquia, do qual admirava seu amor por Cristo e a obediência à igreja, que mais tarde se tornaria os alicerces fundamentais da Companhia de Jesus. Em Paris, Inácio conheceu aqueles que seriam seus primeiros companheiros. Com eles, fez o voto de pobreza e decidiu ir novamente à Terra Santa.
Porém, não foi possível por causa da guerra entre Veneza e os turcos. Então Inácio e seus companheiros se apresentaram ao Papa, ao qual prometeram obediência. O Papa disse-lhes: por que ir a Jerusalém? A Itália é uma boa Jerusalém para produzir frutos para a igreja. Então, em 1538, o Papa Paulo III concedeu a aprovação canônica à Companhia de Jesus, que desde então foi animada pelo zelo missionário. Os padres peregrinos ou reformados, que só depois foram chamados jesuítas, foram enviados a toda a Europa e depois à Ásia e ao mundo inteiro. Levava em todos os lugares seu carisma de pobreza, caridade e obediência absoluta à vontade do Papa. Um dos principais problemas que Inácio enfrentou foi a preparação cultural e teológica dos jovens. Para isso, formou um corpo de docentes e fundou diversos colégios que, ao longo dos anos, adquiriram fama internacional, graças ao altíssimo nível científico e um programa de estudos que foi tomado como modelo também por outras instituições não religiosas. Por obediência ao Papa, Inácio permaneceu em Roma para coordenar as atividades da companhia e cuidar dos pobres, órfãos e enfermos, a ponto de merecer o título de apóstolo de Roma. Dormia cerca de 4 horas por noite, a fim de continuar seu trabalho e compromissos, apesar dos sofrimentos por causa de uma cirrose hepática e por cálculos biliares que esgotava toda a sua força. Morreu na sua pobre cela em 31 de julho de 1556. Seus restos mortais encontram-se sobre o altar do braço esquerdo da Igreja de Jesus, no centro de Roma, um dos monumentos mais lindos da arte barroca em Roma. Vamos então pedir a Santo Inácio que nos fortaleça em sua fé. Oremos. Ó Deus, que suscitastes em vossa igreja Santo Inácio de Loyola, para propagar a maior glória do vosso nome. Fazei que, auxiliados por ele, imitemos seu combate na terra, para partilharmos no céu sua vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então pedir a intercessão de Santo Inácio, para que ele nos oriente e nos dê, sobretudo, fé. Então, por intercessão de Santo Inácio, abençoe-nos, Deus de misericórdia. Vós que sois Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Então, essa foi a história de Santo Inácio. Tenham todos um bom dia.